na mão. É justamente sobre essa situação que a doutora Fernanda Bueno, no quadro O Direito é Seu, tratando de direitos civis, direitos da família, do consumidor, a doutora Fernanda vai falar sobre isso. E financiamentos não são baratos. Às vezes a gente paga, nem sabe o que é a taxa, o que são as taxas, porque não é uma só. Não é isso, doutora? Bem-vindo ao programa, bom dia mais uma vez. Bom dia, Lincoln, bom dia a todos que nos acompanham, prazer estar de volta. Sim, Lincoln, a gente sabe que no Brasil mais de 70% dos bens, tanto móveis quanto imóveis, são conquistados através de financiamento. Olha só o número considerável, né? E a gente sabe também que você financia, mesmo você perdendo o bem, como por exemplo nesse caso, tomara que ela tenha seguro, né? Tomara. Tomara. E mesmo você perdendo o veículo, nesse caso, você tem obrigação de cumprir aquele contrato de financiamento. Visto que você, ao adquirir o veículo, você pediu para o banco o valor, né? Para ele te emprestar o dinheiro e não tem nada a ver com a relação do carro estar funcionando ou não, né? O banco é um credor. Tem que pagar. Tem que pagar. Tem que pagar. Tem que pagar. Agora, muita gente, doutora, né? Todos nós pagamos juros muito, muito altos. Existe a possibilidade de uma revisão de juros? Estou falando aqui, contrato de financiamento de veículo, contrato de empréstimo pessoal, contrato de... Um advogado não entra com ação revisional de juros para se aventurar. É uma ação que você vai ter custos, você vai ter que pagar as despesas do processo, muitas vezes você não vai ser beneficiário de justiça gratuita, então não é em todos os casos que o advogado vai falar assim, vem cá atrás aqui que eu vou analisar, vamos entrar com a ação, se você sequer vai ter que pagar enquanto estamos discutindo. Não entrem nessa, isso é muito sério. Você perde o bem, paga ainda a sucumbência, paga o advogado, o perito e ficou sem nada. Porque tem muitas iscas por aí, ó, fica livre e tudo mais, dos juros. Claro, quem é que não quer? Sim. Não é mesmo? Porque você compra um carro e paga 2. Perfeito, financiado. Mas a primeira coisa que você tem que estar ciente, os juros sobrepõem 10% do que a normalidade prevê, o Banco Central prevê, vale a pena. Mas mesmo assim, parcela, não faça isso. Pede em tutela antecipada para que você deposite o valor que você acha justo, que o seu perito contratado disse que é justo, deposita em juízo aquilo. Pelo menos você está garantindo, primeiro, com a boa-fé, e segundo, garantindo que não haja o perigo de você perder este bem, tá? Na discussão. Mesmo porque esse tipo de ação, ela sobe para a última instância, para o Supremo Tribunal Federal, porque os bancos... Ela vai longe, né? Ela vai longe, não é uma ação que você fala assim, vou deixar de pagar e daqui a 5 anos, quando terminar, eu pago tudo. Não entra nessa. Não pode, isso é seríssimo. Você perde da busca e apreensão de veículo, você perde a sua casa... E não é brincadeira. Qual que é a sua situação aí? Você tem um carro financiado, você paga aluguel, você paga um contrato de financiamento? Pergunta para a doutora Fernanda, né? Qual que é a sua realidade? A doutora Fernanda vai responder aqui, né? Se vale ou não a pena, se há caminho para diminuir isso. 981581278. Deixa eu ver o que o André de Serrana está perguntando aqui, 8h48. Vamos lá. Bom dia, Lincoln, mais uma vez, é o André. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora. Doutora, a gente vê muita propaganda que o carro, vamos supor, custa 50 mil. Aí essas propagandas, financiadora, não sei como que chama, que diminui o carro lá, o valor, vamos supor, 50, cai para 15 ou 20, diminui as parcelas de 1.000 para 300, 400 reais. Vamos supor que a pessoa põe na justiça, consegue ganhar a causa, o nome dela fica ruim com o banco, depois ela não pode comprar mais, porque ela nos dados lá constou que ela entrou com ação contra o banco. Como é que funciona, doutor? Abraço, é o André de Serrana. E aí, doutora? André, bem legal sua pergunta. Hoje existe uma lei que é de 2018, que é a Lei de Proteção de Dados, que ela prevê que todos os dados daquela pessoa é de propriedade dela. Então, vamos lá. Você fez um financiamento, você foi à justiça, reclamou, questionou, você ganhou aquela ação, diminuiu realmente a parcela do teu carro que você deu como exemplo. Aí você vai lá, quer contratar outro tipo de financiamento, não consegue. Você está naquela famosa lista negra.
Hoje, através dessa lei de proteção de dados, você pode questionar naquela instituição financeira que negou o crédito para você, negou aquele contrato para você, por que ela está negando? Visto que você não tem nenhuma inadimplência. E aí, a partir disso, caso haja negativa pela lista negra, você pode também entrar com indenizatória. O que é essa lista, doutora? É aquela coisa velada que você já ingressou com uma ação contra uma financeira. Vamos lá, você comprou um carro da BV. Ah, você fica com um carimbo lá em teus Você bancos. fica lá, ninguém mais te dá crédito. Você sabe, né? Aí você, através dessa lei de proteção de dados, você fala assim, tá bom, eu não comprei ali da BV, eu ganhei a ação, agora eu vou querer uma outra instituição. A instituição te nega, porque você é uma pessoa que brigou pelos seus direitos e ganhou. Aí todo mundo te nega crédito. Essa é a lista negra. E ela é proibida. Que é um corporativismo, um conluio entre os bancos para poder limar um consumidor, um cliente. Então, gente, é muito importante perguntar aqui para a doutora Fernanda se vale a pena ou não. Qual que é o seu cenário particular aí, seu cenário pessoal? Você paga parcela de carro, você paga aluguel, contrato aí de financiamento de imóvel, empréstimo pessoal. Doutora Fernanda está aqui para responder. 981581278. Que coisa que os bancos fazem, né, doutora? Sim. Uma covardia com o consumidor, né? É uma covardia, mas o consumidor, sabendo que existe isso, ele tem que se proteger antes de assinar. Né? Olha, a pessoa não lê o contrato, ela não tem um contrato. Quando você vai ingressar com uma ação, muitas vezes você tem que pedir para o juiz para que ele obrigue a empresa, no caso de vulnerabilidade, a apresentar um contrato que você já tinha que ter em casa. É teu, né? Você tem que ter não só o contrato de adesão ali, o contrato todo. Saber o que está escrito ali. Ó, o Alessandro Nunes está perguntando aqui. É considerado venda casada quando se obtém desconto em determinado produto, desde que compre outro produto da mesma empresa? Alessandro está perguntando aqui, doutora. Sim, exatamente. Isso é uma venda casada. Você não tem que aceitar. Cria um mal-estar na hora que o vendedor está ali. Ele fala, não, mas isso é bom, eu vou te dar desconto. Não, se você não quiser, mesmo tendo condição financeira de pagar a parcela, não faça isso. É um costume brasileiro que precisa ser extirpado, não pode haver. As pessoas precisam saber dos direitos dela para não cair nessa. Porque depois lá na frente às vezes ela não usa, como o Nando falou, às vezes ela não usa a televisão em casa. Então ela está comprando, além da televisão, a linha de telefone lá, a internet. Se ela não usa, ela não tem que comprar. Se ela não usa, não há necessidade, né? Exatamente. Vamos com mais perguntas aqui, 981581278. Então, gente, é muito importante perguntar, né, antes de entrar com a ação, para ver se vale a pena, não é isso? E a doutora Fernanda está aqui para ajudar. Tem mais pergunta aqui, 981581278. Vamos lá. Bom dia, Lincoln. Eu tenho uma pergunta para a doutora. Sim. Eu pago o financiamento da casa e a minha dúvida é sobre a entrada, né, que eu estou pagando para a MRV. No caso, eu comecei pagando um valor e todo dia tem um reajuste bem significativo, de 40, 50 reais cada mês, né? E aí eles falam que é aquele, não é INCC mais porque não está mais em construção, é outra coisa lá, mas é parecido com o INCC. Isso é normal? Isso é justo? Todo mês ter esse acréscimo até eu terminar de pagar? No caso, já estou pagando quase o dobro de quando eu iniciei. Olha só. Obrigada, aqui é a Andresa do Castelo Branco. Obrigado você, Andresa. E aí, doutora? Muitas vezes a construtora embute esses nomes. Essas siglas aí, né? Essas siglas, independentemente do que seja. Às vezes é porque os juros de obra, às vezes é porque teve uma valorização no bem, aí eles querem imputar isso ao consumidor. Não é normal, ela tem que ser revista. Você pode questionar isso na justiça. Primeira coisa, leia o que você assinou. Mesmo lendo e tendo assinado, você vai ver se aquilo está dentro dos parâmetros legais do Banco Central. Caso isso aconteça, por exemplo, uma cobrança, provavelmente é uma parcela até 500 mil reais, né? 500 reais, R$1.000, e aí todo mês sobe 50 reais, 100 reais, já é uma coisa abusiva.
Porque os juros têm que ser calculado não mês a mês, mas durante o ano. Naquele ano, a data da contratação foi, vamos lá, setembro de 2020, e agora veio, todo mês está cobrando. Você tem que fazer essa análise, olhar no Banco Central se aquilo lá procede, se a tabela do Banco Central de 2021 permite essa cobrança. Caso não, entra com a ação, discuta isso que você tem direito. A doutora Fernanda Bueno está aqui para ajudar. Doutora Fernanda, você pode mandar sua pergunta aqui, 981581278. Alessandro, doutora, é possível fazer portabilidade de financiamento que já está em andamento, trocar de banco, doutora? Totalmente possível. Totalmente possível. Hoje a portabilidade é uma coisa comum, né, no direito brasileiro, no direito do consumidor, então você pode sim, com certeza. Você pode mandar sua pergunta para a doutora Fernanda Bueno. Deixe aqui que a sua pergunta que a doutora vai responder. E como é que faz, doutora, para trocar lá de banco? Você vai até... banco não te amarra? Não, muitas vezes a proposta do banco que vai receber esse novo contrato, esse contrato em andamento, é uma proposta muito mais interessante, vantajosa, né? Do que a do banco anterior. Para quem tem crédito consignado ou financiamento em algum banco, também pode trocar, doutora? Tudo pode sim. Lembrando uma coisa importante, esse desconto não pode se sobrepor a 30% do rendimento de uma pessoa. Porque a gente imagina que até 30% a pessoa consiga manter outros gastos com alimentação, com a vida normal, e não pode sobrepor a 30%, tá, gente? Se está vindo uma cobrança, por exemplo, às vezes o banco, ele aumenta o seu limite de crédito, aumenta o seu cheque especial para poder comer quando chega seu salário, para poder comer mais um pouquinho. E aí não pode. É tudo uma estratégia, né? É tudo estratégia bancária. Tudo uma estratégia. Que não pode. Doutora, obrigado por sua participação. Pode mandar pergunta que a doutora responde para você, 981581278. Obrigado pela prestação de serviços mais uma vez, tá bom, doutora? Obrigada, Lincoln. Um beijo para todos. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Obrigado, doutora Fernanda Bueno, que vai participar conosco também lá na TV Clube Band no próximo domingo, respondendo essas dúvidas também sobre juros abusivos. Ô, vereador Frederico, vem pra cá, vereador Frederico Moraes está visitando a gente hoje, meu caro Nando Medeiros, vereador lá em Sertãozinho. Bem-vindo. Cadê o Fred, né? Vamos trazer o bom dia do Fred aqui pra gente entender Sertãozinho, pra quem tá lá na 106.1 na Total FM, a gente saber as novidades lá de Sertãozinho. Vereador Frederico Moraes, tá tudo bem, vereador? Tudo bem.